Noite, galera. Boa noite. Boa noite, Grupo Visão Sem Limites. Primeiramente, obrigada. Muito obrigada a todos pela oportunidade que vocês estão me dando aqui de compartilhar um pouquinho com vocês. E eu gostaria de falar que essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Realmente, aprendizado e conhecimento é uma coisa que não tem preço, por mais que a gente gaste bastante aí com isso, mas essa transferência de aprendizado, de conhecimento, de ideias, essa troca, ela é muito boa. E eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando, porque para mim também gera crescimento isso, e é muito importante mesmo. Então eu gostaria de dar uma boa noite primeiramente a todas e fazer esse agradecimento, agradecer ao Sóstenes pelo convite, pela oportunidade de hoje estar aqui falando um pouquinho com vocês. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de planejamento estratégico, né? Como ter metas estratégicas. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, e hoje vai ser uma noite de muitas perguntas, eu gosto bastante da questão de colocar perguntas para que a gente possa refletir, mas a primeira pergunta que eu faço é: o que vocês acham de realmente aumentar as chances de vocês de sucesso em mais de 200%? Eu acho isso fabuloso e eu sei que é possível aumentar as chances de sucesso. Existem estudos pela Harvard Business Review que comprovam isso, que as chances de sucesso elas podem ser aumentadas em mais de 300% com metas estratégicas e administração de tempo. Eu acho isso maravilhoso. E esses estudos, eles dizem que a gente ganha muito ao planejar o tempo e as ações que a gente tem em direção aos nossos objetivos. O mais importante de tudo isso é realmente ter objetivos, tá? E aí, como eu falei que a noite vai ser de bastante coisa aí perguntando para vocês, eu entro com mais uma pergunta. Quais são os objetivos de vocês? Eles estão bem definidos? Uma das grandes coisas do planejamento estratégico e uma das grandes perdas de alguns líderes, de algumas empresas, de gerentes, de pessoas, independente de cargos, até nas nossas próprias vidas, é não ter objetivos claros e bem estabelecidos. E quando nós não temos objetivos claros e bem estabelecidos, nós não conseguimos definir metas. Não adianta qualquer pessoa querer fazer um planejamento estratégico. Eu quero ter uma carreira brilhante e eu vou fazer o meu planejamento que daqui a um ano eu vou trocar de emprego. Mas você não sabe para onde você vai trocar de emprego, ou você quer, daqui a um ano eu vou abrir minha empresa. E aí você tá lá, daqui a um ano eu vou abrir uma empresa, daqui a um ano eu vou abrir uma empresa. Isso não é claro, não é bem definido, é só um desejo. A partir do momento que você não tem uma meta clara, um objetivo claro, é um desejo, é um sonho, é uma especulação, e você não consegue transformar isso em meta. Então a segunda pergunta, na verdade, que eu faço para vocês nessa noite é: quais são seus objetivos? Qual é o seu objetivo principal de vida? Você já parou para pensar em algum momento no que é realmente importante na sua vida? Qual é o seu maior objetivo de vida? Acima de todos eles, qual é o objetivo que é a sua missão de vida? O que te engaja a querer buscar alguma coisa? O que te engaja a querer acordar todos os dias e falar: eu vou para mais um dia de trabalho? Eu tenho um objetivo, eu tenho algo para cumprir e no final do meu dia eu tenho certeza que eu vou ter sucesso porque eu cumpri algum passo do meu objetivo. Porque em algum momento eu estou me aproximando um pouco mais do meu objetivo. Se isso não for claro para todos nós, se isso não for claro individualmente, para cada um de nós não temos como estabelecer metas. Se nós não tivermos objetivos, se nós não tivermos um ponto de chegada, a gente não tem como sair do ponto de partida. E a gente vive dia após dia de acordo com o objetivo dos outros. E eu acho bem chata a ideia, assim, bem desestimulante a ideia de pensar: poxa vida, eu estou vivendo pelo objetivo de uma outra pessoa. Eu estou vivendo pelo objetivo do dono da empresa onde eu trabalho, eu estou vivendo pelo objetivo só do meu fornecedor, eu estou vivendo pelo objetivo do meu cliente, eu estou vivendo pelo objetivo de outra pessoa, que não o meu. Então eu só acordo todos os dias e faço o que eu tenho que fazer, porque eu estou vivendo pelo objetivo de outras pessoas e outras pessoas me dizem o que eu tenho que fazer.
Então eu vou pedir para vocês pararem um minutinho e pensarem qual é o maior objetivo de vida de vocês. Isso já foi claro? Já foi pensado? Qual é o sonho de vocês? Aonde vocês estão na cadeia de prioridade de falar, o meu objetivo é esse e eu vivo por ele. Eu tenho um sonho, eu tenho um lugar onde eu quero chegar. Isso está bem definido para vocês, o lugar onde vocês querem chegar? Como que ele vai ser? Ele é mensurável? Você tem como medir quando você chegar nesse lugar? Você sabe exatamente qual é o lugar que você quer chegar? Então esse é o primeiro ponto da nossa noite. Qual é o seu objetivo? Sem objetivo a gente não estabelece meta. Eu costumo definir os objetivos e pedir para que as pessoas que passam por sessão comigo para a gente trabalhar essa parte de metas. O nosso objetivo é a nossa missão de vida. Qual que é a nossa razão de viver? Por que a gente vive? Se eu for parar para pensar, Aline, qual que é o meu objetivo de vida? Qual que é a minha missão de vida? As empresas, para estabelecerem metas, estabelecerem objetivos, elas têm uma razão pelas quais elas vivem e elas têm uma visão de futuro. Então, quando uma empresa vai fazer o seu planejamento estratégico anual, trimestral, um planejamento estratégico para os próximos 5 ou 10 anos, a curto prazo ou a longo prazo, a primeira coisa que ela pega é a visão de futuro. Então, eu tenho uma missão, uma razão de ser, uma razão de existir, um porquê eu existo, isso pessoal, todo mundo tem que ter. A gente tem que saber de uma forma bem clara qual é o nosso motivo, qual é a nossa maior satisfação, quais são os nossos dons que podem nos levar a fazer alguma coisa, né? Como a gente usa as nossas habilidades para fazer o que e por que a gente faz isso. Então, a partir da definição da nossa missão de vida, a gente também pode definir nossa visão de futuro. Qual é a visão? Uma empresa tem a visão de futuro dela, que é, nos próximos 10 anos, ser renomada no mercado, ser autoridade de marca. E qual é a nossa visão de futuro? Geralmente as pessoas esquecem que nós também temos que ter um planejamento de vida. Então, na nossa vida, qual é a nossa visão de futuro? Antes da gente falar de planejamento estratégico, eu não tenho como planejar alguma coisa se eu não sei onde eu quero chegar. Tá? Então, quando nós definimos as nossas missões de vida pessoais e aonde nós queremos chegar através dessas missões de vida, a gente começa a ter objetivos um pouco mais claros, um pouco mais mensuráveis, e aí a gente consegue trabalhar com maior chances de sucesso, com maior chances de utilização do tempo de forma correta, realmente com definição do que eu quero fazer da minha vida. E aí, quando eu falo com definição do que eu quero fazer da minha vida, eu falo em alguns patamares diferentes, eu falo numa separação diferente. Então, nós temos que ter muito bem claro 5 pontos. Aonde eu quero chegar profissionalmente? Qual é a minha visão de profissão? Aonde a minha profissão vai estar? Eu vou estar trabalhando para alguém? Eu vou estar na folha de pagamento de alguma empresa? Eu vou estar prestando serviços como autônomo? Eu vou ter uma empresa grande? Qual é a minha visão de vida profissional? E aí a gente separa um pouquinho, para na profissional e vai para pessoal. Qual que é a visão de vida? Qual que é a minha visão de futuro? Aonde eu quero chegar? Na parte pessoal, como vai ser minha família? Como vão ser os meus relacionamentos? Quem vou ser eu? Aonde eu vou estar? Quem sou eu? Aonde eu quero chegar? Financeiro, como vão estar as minhas finanças? Em quanto tempo? Qual é a minha visão? O que eu espero de mim em relação ao financeiro? O que eu realmente quero conseguir financeiramente? Em relação à família, o que eu espero conseguir com a minha família? Onde eu quero estar com a minha família? Qual é a família que eu quero ter? Como que ela vai ser formada? Como que os meus filhos vão estar? Qual é a minha visão de futuro para a minha família? E para o meu nível social? Aonde vão estar os meus relacionamentos, o meu networking, com quais pessoas eu vou estar envolvido? Qual é a minha visão de futuro de relacionamentos sociais? Quando a gente consegue estabelecer essas visões de futuros, quando a gente consegue, parei, pensei, profissionalmente, eu quero ser bem visionado no mercado, eu quero ter fama no mercado, eu quero ter sucesso. Pessoalmente, eu quero ter conhecimento, eu quero ser reconhecido, eu quero buscar mais áreas de estudo, eu quero alavancar sucesso, eu quero estar em destaque em algum lugar.
Financeiramente eu quero ter um helicóptero, uma casa, uns 10 carros na garagem, eu acho que é legal, né? Então, assim, eu quero alguma coisa. Primeira coisa pra gente trabalhar com planejamento estratégico é ter uma visão de futuro. A partir do momento que você tem uma visão de futuro, eu digo para vocês que é possível aumentar a produtividade diária em até 50%, se nós tivermos clareza absoluta sobre o que nós queremos, sobre o que nós queremos fazer e sobre como nós queremos fazer. A visão de futuro, ela é o primeiro passo para se ter metas claras para a carreira, para a vida, para a questão familiar. O objetivo claro, ele pode trazer muito mais resultado do que qualquer outra estratégia que a gente possa conhecer no mercado. Não adianta chegar aqui e falar, olha, a estratégia é você dar 10 passos em direção ao norte, se de repente o seu objetivo está ao sul. E de repente, o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, até pela rotina que a gente vive diária, de muita informação, de excesso de marketing, de excesso de internet, de velocidade de informação realmente, nós termos muitas metas, muitos objetivos e não seguirmos com foco em uma única coisa, o que atrasa excessivamente conseguir alcançar qualquer um dos objetivos. Quando a gente atira para todos os lados, vamos dizer assim, você para de foco, porque você começa a fazer uma coisinha pequena para cada coisa, para cada objetivo, para cada meta, e você não tem clareza nas suas ações. Você não consegue direcionar ações objetivas em torno do que realmente é necessário você fazer no seu dia. Então, para falar um pouquinho de clareza, eu gostaria de trazer uma ferramenta aqui para vocês hoje, que é a melhor forma de se gerenciar qualquer coisa na vida, que é o gerenciamento por objetivos. Gerenciamento por objetivos quer dizer que você gerencia, que você se autogerencia em torno das coisas que você realmente quer alcançar, em torno das coisas que realmente são importantes para você. Tá? Então, você estabelece metas somente através de objetivos. Se o meu objetivo é crescimento profissional, desculpa, gente. Se o meu objetivo é crescimento profissional, nas minhas metas não vão estar sair para almoçar. Sair para almoçar é uma atividade rotineira, não é uma meta. Então eu vou estabelecer lá, o meu objetivo é crescimento profissional. Qual é a forma, e aí depende muito, tá? De qual é a forma que você realmente vê melhor. Então aí vai muito de pergunta, não adianta eu chegar aqui e dar uma receita pronta. Opa, planejamento estratégico, crescer profissionalmente, então eu vou falar para vocês estudarem alguma coisa, algum ponto específico, ou vou falar para vocês procurarem um novo emprego, ou vou falar para vocês fecharem e abrir uma empresa. Isso é muito pessoal, cada pessoa consegue ter suas próprias respostas a partir do momento que ela assume responsabilidade sobre a vida dela. A partir do momento que a gente sabe que as nossas ações são em detrimento de algo maior, é hora de parar para pensar um pouquinho quais são as ações, quais são as coisas que podem me levar em direção ao meu objetivo. Então, se o que pode me levar em direção ao meu objetivo é um desenvolvimento de um trabalho diferente, de mostrar um relatório de uma forma diferente, de fazer uma apresentação, uma abordagem ao cliente de uma forma diferente, eu não vou perder o meu tempo, de repente, em internet, batendo papo, porque eu sei que eu tenho um objetivo, uma meta de todos os dias fazer uma venda. E aí, enquanto eu posso fazer essa venda, ou eu posso fazer uma publicação de marketing, ou eu posso alcançar um novo cliente, ou fazer um relatório um pouco mais detalhado, eu sei que, de repente, fazer alguma outra coisa, sentar na frente da TV para assistir um filme não está dentro do meu objetivo. O que também tira um pouquinho da gente a culpa do tempo livre. Você vai pegar, a partir do momento que a gente tem objetivos claros e metas bem definidas, o tempo que você tem livre, ele é usado para fazer alguma coisa que realmente vale a pena para você. Segundo alguns estudos da West Coast University, mais de 50% do nosso dia ele é utilizado entre conversas com amigos, leitura de jornal, de notícias que de repente não são úteis ao nosso objetivo, à nossa meta de vida.
com cafés, com sair para fazer compras, navegar um pouquinho na internet, falar no celular. Mais de 50% do nosso dia ele é gasto sem necessidade. Então fica aí um dado bem legal pra gente parar para pensar um pouquinho. E outra pergunta pra gente pensar um pouco mais: como você gasta o seu dia? Como você gasta o seu tempo? Vamos lá. Então, a segunda área do gerenciamento de objetivos são as metas profissionais e financeiras. As metas profissionais e financeiras, elas dizem respeito sobre como nós vamos atingir os nossos objetivos pessoais e familiares. Quais são os meios que eu tenho que alcançar, quais são os recursos que eu tenho que ter, quais são os recursos que eu preciso utilizar na minha vida profissional e financeira para que eu possa chegar nas minhas metas. Por quê? Como eu vou alcançar as minhas metas? Por quê? O que eu vou utilizar de recursos? Como eu vou utilizar esses recursos? Como eu vou trabalhar? Aonde eu vou trabalhar? São as metas de como eu vou chegar aonde são os meus sonhos de verdade, aonde é o que eu quero para minha vida. O grande erro de muitas pessoas é se encher de metas profissionais sem saber para que ele vai utilizar essas metas profissionais. Eu quero ser um diretor de uma empresa. Para que você quer ser um diretor de uma empresa? Só para trabalhar 12, 13 horas seguidas? Com certeza isso gera insatisfação e desmotivação. Vamos lá. Voltando sobre as metas como eu estava falando, muitas vezes a gente só faz alguma meta em relação à vida profissional. Então, quando a gente só faz metas em relação à vida profissional, é muito fácil nós não seguirmos, nós não termos ações para essas metas profissionais, porque não existe um motivo maior, um motivo engajador para o nosso futuro, que nos faça realmente falar: não, eu preciso fazer isso. É uma vontade minha, eu quero trabalhar mais, eu quero estudar mais, eu quero fazer mais porque eu tenho um motivo maior, porque eu tenho algo engajador maior do que tudo isso. Não é só a hora a mais de trabalho, ou não é só a profissão que de repente é mais cansativa. Eu não estou trabalhando só para ter 5 mil, 10 mil, 1 milhão a mais na minha conta, mas eu estou trabalhando porque eu vou usar esses 5 mil, 10 mil, 1 milhão a mais para alguma coisa. Eu estou trabalhando a mais porque eu busco um reconhecimento no mercado. Eu estou trabalhando a mais porque eu tenho uma meta pessoal minha que é maior, que é uma prioridade. E aí fica bem mais fácil a gente ter ação para cima dessas metas. Fica mais fácil a gente ter visão sobre o que eu realmente quero dessas metas. E finalmente, para a gente falar sobre a terceira área, sobre gerenciamento por objetivos, a terceira área é a alavanca para as outras duas, é a base para as outras duas. Em relação a pessoal e profissional de desenvolvimento, o que eu preciso aprender para conquistar a segunda meta, que são as metas como, para que eu possa atingir as primeiras metas, que são as metas por quê? Quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os conhecimentos que eu tenho que ter para que através desse conhecimento eu consiga, de uma forma, dentro do meu profissional e do meu financeiro, alcançar uma meta maior, que é a minha meta pessoal, que é a minha meta familiar, que é a minha meta da minha estrutura, do meu eu. Trabalhar com metas exige muito que você coloque o seu eu, a sua vontade, como eu disse lá no começo. Hoje, as suas metas, o seu trabalho, o seu dia. Você trabalha no seu dia por você ou você trabalha em prol do objetivo de outras pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso? Falar: poxa, o que eu fiz do meu objetivo de vida hoje? Opa, eu acordei, tomei banho, sentei na mesa, tomei um café, fui, peguei o trem, peguei o ônibus, peguei o carro, dirigi, peguei trânsito, mandei e-mail, respondi, entrei na internet, tive uma reunião. Qual é a parte do seu dia que você pode falar: essa parte eu tive um passo em relação ao meu objetivo? Qual é a parte do dia que você fala: poxa, tudo o que eu fiz é em relação ao objetivo dos outros e não em relação ao meu? A minha contribuição para mim foi muito baixa em relação a isso.
Então se questione em relação a isso agora, em relação a qual parte do seu dia de hoje você fez, foi alguma coisa, você esteve em alguma coisa que faz parte completamente do seu objetivo. A pergunta que eu mais gosto, porque quando a gente vai definir objetivos de vida, quando a gente vai definir qualquer coisa que nós possamos fazer, 90% das pessoas que eu conheço colocam algumas limitações. Olha, eu adoraria ter um helicóptero, mas é caro, eu precisaria alugar um heliporto ou ter um heliporto em algum lugar, senão eu não tenho como ter um helicóptero. Eu queria ter um navio, mas ter um navio eu não tenho onde ancorar. Então vamos lá. O que você gostaria realmente nesse momento, assim, se você for pensar em relação ao seu futuro, respirar fundo e colocar tudo o que você realmente quer. Se você pudesse ter, ser ou fazer qualquer coisa nesse exato momento e você não tivesse nenhuma limitação de tempo, se você não tivesse nenhuma limitação de dinheiro, se você tivesse todos os recursos do mundo nesse exato momento, o que você gostaria de ter, ser ou fazer daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Peguem um pedaço de papel e realmente tentem fazer esse exercício. Se não houvesse nenhuma limitação, se não houvesse nada que impedisse vocês, quem vocês gostariam de estar sendo, tendo ou fazendo daqui 5 anos, se você tivesse todo o dinheiro do mundo realmente, se você tivesse tudo o que você precisa, quem você vai ser, ter ou fazer daqui 5 anos? Essa é a forma mais ampla que eu já vi de realmente resgatar sonhos, de buscar os nossos objetivos principais e de ter uma meta principal para realmente traçar um objetivo de vida, um objetivo pessoal. O que você gostaria de ter, ser ou fazer daqui 5 anos, se você tivesse todos os recursos disponíveis? Faz uma lista de tudo, realmente uma lista de sonhos, uma lista de todos os sonhos que você gostaria de ter. E dessa lista, pega ela e faz a grande questão, coloca a grande questão da sua vida. Que grande coisa você realmente ousaria sonhar se você soubesse que você não pode fracassar? Se você tivesse a garantia de sucesso em tudo, a curto, a médio, a longo prazo, qual é a grande coisa que você ousaria sonhar? Se você tivesse realmente garantia de sucesso, qual é o que você colocaria à frente? Poxa, eu quero sonhar em ter alguma coisa, eu quero sonhar em ter uma família bem construída. Não precisam ser sonhos grandes, são os seus sonhos, é a sua essência. Qual é a sua meta principal? A partir da meta principal, eu sempre coloco que a gente precisa ter 4 coisas básicas. Primeira definição e clareza da meta. A minha meta é abrir uma empresa. Se eu só falar, eu quero abrir uma empresa, novamente eu falo, isso é um sonho, não é uma meta. Eu quero abrir uma empresa de treinamento de coaching voltado para executive business no prazo de 1 ano e em 5 anos eu quero trabalhar a nível nacional. Isso é uma meta. Eu tenho clareza, eu tenho definição, eu tenho um objetivo. Ela me diz o que eu quero, para onde eu quero. Eu quero abrir uma empresa daqui a 1 ano. Eu não sei ainda do que é essa empresa, então eu posso abrir qualquer empresa. Uma barraquinha de cachorro-quente na esquina é uma empresa. Eu quero abrir uma empresa, ok, passear com um cachorro pode ser uma empresa. Eu posso abrir um CNPJ para sair para passear com os cachorros. Mas qual é a empresa que você quer abrir? Qual é a família que você quer ter? Qual é a clareza, que é o primeiro ponto para a definição de metas estratégicas, de planejamento estratégico, é a clareza e a definição do seu objetivo principal. Seu objetivo ele tem que ser mensurável. Eu tenho que ter medida clara de que eu estou alcançando o meu objetivo. Então, se eu quero, o meu objetivo é abrir uma empresa de executive business, de coaching business. Daqui a 1 ano eu tenho os passos. Qual é a mensuração de que eu realmente estou abrindo essa empresa? Opa, eu procurei um contador e eu já tenho o valor que eu preciso para abrir essa empresa, então eu vou separar um valor todo mês. Eu tenho uma definição, eu vou conseguir, eu estou no caminho de abrir uma empresa quando eu der entrada na inscrição do CNPJ. Eu tenho a mensuração de alguma coisa. Eu quero abrir uma empresa.
Mas ok, eu só quero abrir uma empresa, eu descubro quando ela estiver aberta. Isso não é mensurável. Eu quero ser feliz. Ok, qual que é? O meu grande objetivo é ser feliz. Não tem problema, não tem problema não, é um objetivo maravilhoso, é um dos melhores objetivos que eu conheço. Mas qual é a mensuração do seu objetivo? Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, um carro, 2 filhos, um cachorro na garagem, minha esposa e tiver 3 viagens internacionais. Opa, ok. Então eu tenho uma mensuração. Nenhuma meta estratégica, nenhum planejamento pode ser feito se eu não tenho mensuração. Tá? Então, qual é a clareza de medida, de resultado? Qual é a média que você vai utilizar para medir se você está chegando perto do seu objetivo ou não, se você está encaminhando em direção ao objetivo, ou se você simplesmente não está fazendo coisas no seu dia a dia para ir de acordo com o objetivo dos outros. O seu dia a dia, ele funciona para alcançar o seu objetivo, para dar um passo em direção ao seu objetivo, ou para viver pelo objetivo de uma outra pessoa, ou para fazer o sonho de outra pessoa se tornar realidade. Terceiro ponto para a gente colocar aí, trabalhar em cima dessa base de planejamento estratégico, de planejamento, de definição de metas estratégicas, de organização disso, é eu saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, qual é o plano? Qual é a sua situação atual? A minha situação atual é que eu ainda não sou casado e o meu sonho é o casamento. Ok, qual é o caminho que você precisa percorrer para chegar do solteiro até o casamento? Eu preciso primeiro encontrar alguém, namorar, noivar e casar, ou comprar uma casa, ou sei lá. O meu plano é ter uma empresa, é abrir uma empresa. Então, hoje a minha situação é que eu não tenho nenhum conhecimento sobre empresas. Qual é o caminho que eu preciso chegar para sair da minha situação atual e chegar na minha situação desejada? Então, o terceiro plano, o terceiro passo para a gente trabalhar com metas, com planejamento estratégico, é o plano de como eu vou sair da situação atual, do ponto A, para chegar onde eu quero chegar, para chegar no ponto B. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver pessoal e profissionalmente? Quais são as coisas que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar? Porque sim, para você chegar num lugar onde você não está, onde você não conhece, onde você ainda não chegou, você tem que fazer coisas que você ainda não fez. Você tem que passar por situações que você ainda não conhece, que você não teve experiências. Então, durante esse caminho, durante esse plano, durante esse percurso, quais são os planos que você precisa passar? Quais são os passos para você chegar do ponto A até o ponto B? Qual é a minha situação atual? Você conhece a sua situação atual para fazer esse planejamento? Primeira coisa, você é honesto com você mesmo para falar: minha situação atual é essa e eu realmente preciso adquirir um conhecimento novo, eu realmente preciso adquirir uma habilidade, eu preciso mudar um comportamento ou mudar uma atitude, eu preciso ser mais organizado, eu preciso comprar uma agenda, eu preciso conversar com a minha família, eu preciso explicar para os meus filhos como vai ser. Eu preciso conversar com a minha esposa, com o meu marido e colocar o meu cônjuge no meio desse planejamento, explicar isso para ele. Quais são as habilidades e as atitudes e os comportamentos que uma pessoa que já está na situação que você quer chegar tem? Uma grande dica para essa terceira etapa, que é o plano de como você chegar do ponto A ao ponto B, é nós usarmos os nossos neurônios espelhos. Uma parte do nosso cérebro, eu costumo dizer que a parte mais inteligente, ela simplesmente copia o que os outros fazem. Isso é inteligente porque quando a gente copia o que os outros fazem, a nossa chance de erro é menor. O nosso aprendizado, na verdade, todo ele é através dos neurônios espelhos, né? E os neurônios espelhos, eles fazem o seguinte: eles pegam um modelo, olham esse modelo, identificam quais são as características daquilo que você está fazendo e por aquilo você aprende.
Os nossos neurônios modelos, eles são usados desde que nós somos bebezinhos, desde que nós começamos a bocejar, a imitar um sorriso do pai, da mãe, por isso a gente aprende a sorrir, por isso a gente aprende a mexer, a apontar alguma coisa. E são eles os mais inteligentes, eles copiam as coisas que dão certo, né? Os nossos neurônios espelhos, eles identificam o que as outras pessoas estão fazendo e falam, opa, vou fazer igual porque deu certo em alguma coisa. Então é uma dica bem grande aí para quem de repente consegue, olha, eu quero ser um Bill Gates. Opa, legal! Quais são as características que o Bill Gates tem? Vamos estudar ele ao ponto que eu quero chegar. Eu quero ser uma pessoa igual a ele, eu quero ser um Ford. Então, quais foram os comportamentos que o Ford teve? Eu vou estudar aquilo e vou trazer aquilo para mim. É bem legal essa técnica de a gente realmente olhar o que deu certo e copiar. Nada se cria, tudo se transforma, não é? Então, pega o que deu certo pro outro e adapta pra gente. Uma dica bem importante que eu coloco quando a gente fala desse ainda terceiro ponto, que é o plano, que é como chegar de A a B, é realmente... Só um minutinho. Outra dica que eu coloco aí em relação a esse terceiro ponto, que é o nosso plano de como chegar do ponto A ao ponto B, é a seguinte, gente... Já teve gente que fez errado e já teve gente que deu certo. Os modelos estão prontos. Então, cada um precisa ver qual é o lugar que quer chegar e procurar quais são os modelos dos especialistas naquela área, dos especialistas mesmo, dos que ganharam dinheiro, dos que tiveram nome, dos que tiveram boa paz familiar, dos que conseguiram chegar no lugar que a gente acha que é o lugar ideal, né? Esses espelhos não precisam ser pessoas grandes. Eu quero ter um casamento perfeito e os meus pais têm um casamento perfeito. Eu acredito que a convivência, o respeito, a consideração entre eles é grande. Então já houve alguém que passou pelas experiências. A maior parte das experiências que são buscadas hoje, elas já foram vividas. Então, para que a gente vai insistir em não pegar nem um pouquinho de conhecimento dos outros? Não, vou dar a cara a tapa sozinho e vou seguir. As suas chances de errar são maiores. Então, enquanto você estiver pensando em como chegar do ponto A ao ponto B, realmente procure quem foram os especialistas naquilo que você coloca, quem são os seus admiradores naquilo que você busca, quem são as pessoas que tiveram comportamentos, atitudes, habilidades, quais foram os conhecimentos que elas tiveram para conseguir chegar naquele lugar. Copia mesmo, assim, transforma para sua necessidade atual, mas já tiveram pessoas que inventaram, digamos assim, essas coisas. E por que a gente tem a mania de reinventar a roda? Por que a gente tem a mania de ser meio turrão, meio cabeça dura e falar, não, sou eu que consigo, sou eu que vou fazer diferente, sou eu que posso. Em algumas áreas a gente tem que ter inovação, sim, mas aí a gente, como um grupo bastante de marketing digital, eu pergunto para vocês, o marketing, ele mudou o veículo, mas ele não deixou de ser marketing. Ele mudou o veículo de escrito, de um jornal, de uma TV para a internet. Mas ninguém reinventou o marketing, ninguém reinventou qual é a forma de... O que é o marketing em si? É uma forma de eu mostrar para o meu cliente que eu posso atender as necessidades que ele tem hoje através do meu produto, os desejos que ele tem através do meu serviço. Isso ninguém reinventou. Então eu vou lá, vejo um marketing na internet, marketing digital, que ele me mostra que eu tenho uma necessidade daquele produto. E isso eu via antigamente, quando eu pegava um jornal, quando eu pegava um panfleto, ainda hoje, quando eu ligo a TV. Então, já existem pessoas que criaram quais são os conceitos bases. E a gente precisa copiar, sim, esses conceitos bases para também conseguir acelerar essa produtividade dos 50% do nosso dia que a gente perde sem fazer nada que seja realmente interessante para o nosso objetivo. E o quarto ponto, finalmente, é estabelecer um cronograma. Quando a gente fala em estabelecer cronograma, e a gente não tem um ponto de partida, um ponto certo onde a gente quer chegar, o ponto de partida e o ponto de chegada bem definidos,
No nosso cronograma a gente coloca tudo ao mesmo tempo, coloca prazos ou muito curtos que são impossíveis de serem cumpridos, ou coloca prazos muito longos que nos dão direito à procrastinação, então deixa para amanhã que dá tempo. Então eu sempre falo aí em relação à administração de tempo nesse cronograma. Quais são as suas metas? Quais são as suas metas? Ela tem uma definição clara. Qual que é a medida que eu vou fazer isso? Qual que é o meu checkpoint para checar ali se aquilo está sendo seguido? Qual que é a mensuração real? Aonde eu estou, aonde eu quero chegar? Qual que é o plano para chegar lá? E o cronograma, quais são as minhas ações? Como as minhas ações vão ser desenvolvidas? Qual é o tempo que eu preciso ter para essas ações? Eu costumo dar uma dica que se esse planejamento não estiver escrito, você não tem como olhar e você não tem como seguir, você não tem como conferir. Outra pesquisa da Harvard, quando a gente fala em questão de escrever o planejamento, ela fez um acompanhamento durante 10 anos com alguns alunos que saíram, né, da formação, alunos muito bons, a gente está falando em Harvard, não está falando em universidades pequenas, locais, a gente está falando em uma universidade bem grande, onde são pessoas de QI bem desenvolvidos, são pessoas que já têm uma estrutura familiar e econômica, e aí foi feita uma pesquisa e um acompanhamento com alguns alunos durante um período de 10 anos. Durante esse período, quando esses alunos se formaram, foi perguntado para eles se eles tinham os objetivos, as metas deles claras e como que essas metas estavam sendo feitas. Uma grande porcentagem, a grande maioria, em torno de 75%, se não me engano, respondeu que ainda não sabia o que realmente queria, que tinha uma direção, que estava indo, mas que não tinha nada muito bem definido. Esses 75% que disseram que sabiam qual profissão queriam seguir, mas que não estava um caminho muito bem definido, com certeza, para serem alunos de Harvard, saíram de lá ganhando um número X, que já era um número bem grande. Em torno de 13% dos que foram entrevistados disseram que tinham sim um caminho claro, uma visão clara do que eles queriam, mas eles não tinham isso no papel, não tinham nada anotado, mas eles tinham um direcionamento na cabeça do que eles queriam, de como eles queriam fazer, onde eles queriam trabalhar. E a gente tem já uma conclusão bem legal aqui. Esses 13% que tinham uma visão clara do que eles queriam, eles ganhavam, depois de 10 anos, 5 vezes mais do que os outros 75%, o que já é bastante coisa a mais. O restante dos alunos, o pouquinho que sobrou, né, durante a resposta à pesquisa, eles colocaram o seguinte, que eles tinham metas bem definidas, que eles sabiam onde eles queriam chegar, como eles queriam chegar, e acima de tudo, eles tinham isso por escrito em algum lugar. Eles escreveram o que eles queriam. E o mais legal de tudo isso é que essa porcentagem bem pouquinha de alunos que tinham escrito, que escreveram quais eram as metas e os objetivos deles, eles ganhavam em torno de 15 vezes mais que todo o restante junto. E eu acho que isso é bem interessante quando a gente fala em planejamento, porque o planejamento está em não só estar na nossa cabeça o que nós queremos fazer, mas em realmente escrever aquilo que nós queremos fazer, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, para que nós tenhamos um checklist, um acompanhamento, uma mensuração. Eu realmente eu fiz dentro do prazo. Por que eu não fiz dentro do prazo? Quais foram os meus obstáculos? Opa, eu tive um obstáculo, então quais são as habilidades, os novos conhecimentos, as novas atitudes que eu tenho que desenvolver para conseguir superar esse tipo de obstáculo? No que eu preciso melhorar? Quando isso está no papel, quando a gente consegue anotar tudo isso, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento, eu consigo fazer o meu checklist. Foi feito, por que foi feito, em quanto tempo foi feito, e as coisas ficam mais claras. Nós acordamos todos os dias sabendo o que nós temos que fazer. A gente faz o que realmente tem que ser feito.
A gente não procrastina, a gente não deixa para amanhã. Você sabe que você tem um prazo para cumprir, você sabe que você tem uma meta, isso é extremamente claro. Você sabe onde você tem que chegar, você sabe como você quer chegar. Então fica mais fácil para você fazer o seu dia, para sua motivação intrínseca, sua automotivação, para que ela aconteça falando, opa, aconteceu alguma coisa ruim no meu dia, mas deixa isso para lá porque isso não atinge o meu objetivo. Então o meu objetivo, ele tem um foco, ele tem uma direção. E o que acontece ao nosso redor passa a não ser tão importante, passa a não interferir tão diretamente. As nossas mágoas, as nossas tristezas, elas diminuem, porque as interferências externas, elas não são mais diretas em cima da gente, a gente consegue se remotivar muito fácil, a gente consegue se relevantar muito fácil. Então, vamos lá. Outra grande dica que eu dou para vocês é a seguinte, é que a maior habilidade que nós podemos ter é a de saber estabelecer metas claras e de ter o comportamento para agir em relação a essas metas. Só estabelecer meta não quer dizer nada. Se nós não pegarmos essas metas, se nós não agirmos, termos um passo a passo todos os dias para alcançar as metas, com clareza, realmente, definição, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E quando a gente estabelece metas claras, nós conseguimos focar em uma única coisa. E o foco, ele é a chave número 1 para o sucesso. Então, quando a gente fala, de repente, em trabalho, eu preciso trabalhar mais, eu quero receber uma promoção. E aí vem perguntas do tipo, qual é o resultado que as pessoas esperam de você dentro do seu serviço para que você receba uma promoção? Opa, esperam que eu venda mais, então legal, se você tem um foco, você consegue direcionar para algum lugar. Eu quero ter um casamento mais feliz, ok. E o que a sua esposa, o que seu marido espera de você para que você tenha um casamento mais feliz? E aí a gente sai de hoje um dilema social que é colocado, que é, eu vou fazer só por mim. Se a pessoa gostar, ótimo, se não gostar é problema dela. Quando a gente tem um foco, e o nosso foco ele é bem definido, a primeira coisa que a gente faz, a primeira pergunta que a gente faz para conseguir atingir aquele foco, se existem outras pessoas envolvidas, é o que essa pessoa espera que eu faça para que ela me dê o que eu quero. Eu costumo brincar de que nada na vida é de graça e nem um sorriso, e tudo na vida é uma troca de interesses. Quando você dá carinho para alguém, mas carinho é de graça. É de graça, mas você dá carinho para uma pessoa que te trata mal, você dá carinho para qualquer um na rua, você chega abraçando, beijando, brincando com qualquer pessoa, mesmo que você não conheça ou que ela tenha te feito mal. Não, pelo menos eu não. 100% das pessoas que eu conheço não fazem isso. De repente eu ainda não conheci alguém que faça. Pode ser que exista. Mas sempre que nós temos alguma atitude com alguém, ela é em troca de algum tipo de interesse. Então fica a pergunta para vocês, e é uma pergunta extremamente interessante. Para conseguir alcançar o objetivo de vocês, quais são as pessoas que estão envolvidas? Opa, eu preciso de uma promoção. Ok, quais são os resultados que o seu chefe, que o seu supervisor, que o seu superior espera que você dê para que você possa ter essa promoção? O meu objetivo é ter mais vendas. Então, qual é o resultado que os seus clientes esperam para que eles possam te indicar para outras pessoas? O meu objetivo é conseguir negociar alguma coisa com um fornecedor para pagar mais barato. Bacana. E o que você pode oferecer para o seu fornecedor? Como você pode fazer essa negociação e o que ele espera de você para que essa negociação seja feita de uma forma que agrade as suas necessidades, agrade o seu objetivo, para que esteja de acordo com os seus objetivos. E aí, quando a gente começa a pensar dessa forma, em ter clareza nos nossos objetivos e por que a gente está fazendo uma ação, você para de pensar da seguinte forma. Eu tenho que ir naquela reunião porque, nossa, meu chefe está enchendo o saco para eu ir naquela reunião. Não, você vai numa reunião porque você tem um objetivo. E o seu objetivo é trazer os resultados que as pessoas esperam para que você tenha um retorno daquilo. Então, o seu dia, inclusive, começa a ser mais feliz.
E aí eu tenho um dado, eu gosto bastante de dados, eu acredito que vocês perceberam, mas eu tenho um dado que é um dos mais sensacionais que eu conheço. Quando a gente começa a pensar dessa forma, em vez de, poxa, eu tenho que ir numa reunião, porque é a reunião da empresa, eu tenho que fazer isso para tal cliente, porque o cliente está me cobrando, eu tenho que fazer isso para minha esposa, para o meu filho, para o meu marido, eu tenho que... E aí você sai do eu tenho que e você tem clareza no que você está fazendo, por que você está fazendo e aonde você vai chegar fazendo aquilo, você sai do eu tenho que e você fala eu quero ir naquela reunião porque ela vai me trazer algum resultado. E o nível de engajamento, tanto seu quanto das pessoas ao seu redor, em relação à produtividade do seu objetivo não é mais dos outros, a gente está falando agora do seu objetivo, ele aumenta em torno de 83%. Ou seja, as pessoas ao seu lado que não participavam do seu objetivo, 83% do que elas fazem vai estar ajudando você a concluir o seu objetivo. Isso é muito bom, pelo menos para mim, eu acho isso um dado excelente de estratégia realmente. Quando a gente sai do eu tenho que, porque você tem uma visão clara, porque você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo, e vai pro eu quero fazer, as pessoas começam a se engajar para que o seu objetivo seja realizado. Ou seja, o seu esforço para alcançar o seu objetivo, ele começa a ser um pouquinho menor, porque as pessoas estão te ajudando a engajar naquilo. As pessoas ao seu redor, a sua família, os seus colegas de trabalho, os seus clientes, a confiabilidade que eles conseguem pegar em você e até instintivamente pelo lado cognitivo do cérebro, o que eles veem em você é como se você fosse alguém para eles seguirem. Então eles fazem as coisas que vocês querem que eles façam. É muito bom isso. É gostoso você saber que as pessoas fazem o que você quer que elas façam. E elas não reclamam mais. E aí elas não fazem alguma coisa para você porque elas têm que fazer, mas elas fazem também porque elas querem fazer por você. Isso é uma das coisas mais sensacionais quando a gente fala em engajamento de objetivo. Bom, uma outra ferramenta bem bacana, bem legal e que ajuda bastante em relação a planejamento e organização de metas estratégicas é a identificação das áreas-chave do resultado que você deseja alcançar. Todas as áreas que a gente conhece na vida, toda e qualquer área, ela tem entre 5 e 7 pontos essenciais. 5 e 7 pontos essenciais para um gerente. Ele precisa planejar, ele precisa organizar, ele precisa contratar pessoas para fazer e delegar as funções, ele precisa mensurar, gerenciar, ele precisa entregar resultados. Então, sempre tem em todas as áreas para um vendedor, ele precisa conquistar novos clientes, fazer contato, fechar fornecedores, entregar serviços, fazer vendas daquilo, todas as áreas da nossa vida. Eles podem ser identificados de 5 a 7 pontos de áreas chaves, que são as áreas essenciais que você tem que desenvolver para que a sua meta seja atingida. Todas as outras áreas, de repente, elas não são tão necessárias. Então, eu preciso passar e-mail, eu preciso ler um livro, eu preciso, eu preciso montar um relatório. Depende da sua área. Então, quais são as 5 a 7 atividades que são chaves para o seu resultado, para a sua meta, e que são as quais você realmente tem que se especializar, são as quais realmente você tem que se destacar, que são as que melhor você tem que fazer. Quando a gente consegue identificar quais são essas 5 a 7 áreas do nosso objetivo, que realmente tem que ter o nosso engajamento principal, as outras atividades cotidianas, elas se encaixam de uma forma muito rápida dentro dessas áreas e o nosso destaque é maior. Então, se eu sou um gerente e a minha preocupação maior é só ficar fazendo relatório, eu não estou gerenciando a minha equipe, eu não estou liderando a minha equipe, eu não estou controlando, eu não estou organizando, porque eu estou muito mais preocupado com os relatórios. E aí, com certeza, uma área-chave de destaque, que é o gerenciamento da equipe, que é a liderança, que é a organização, o planejamento, a delegação de tarefas,
essas áreas elas vão estar obstruídas porque você está sentado na sua mesa o dia inteiro fazendo relatórios. Então fica outra dica, quais são as 5 a 7 áreas chaves da sua meta, aonde você realmente tem que ser bom, aonde você realmente tem que aprender novas habilidades, novas atitudes, novos conhecimentos. Galera, eu queria saber se existem insights, perguntas, conclusões, ideias, se alguém quer colocar alguma experiência, se alguém quer trazer alguma coisa. Queria um pouquinho da participação de vocês, eu tô falando aqui bastante, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Eu preparei aqui uma última parte com um questionáriozinho para a gente colocar, já começar um estabelecimento de metas, digamos assim. É um questionário rápido, mas onde a gente já consegue realmente montar um plano, verificar e identificar áreas onde a gente pode começar a colocar as nossas forças. Mas antes de passar para vocês essas questões, para que vocês reflitam um pouquinho, eu gostaria de ouvir de vocês a opinião do que vocês acharam, se existem ideias, se valeu a pena, por que valeu a pena, o que vocês aprenderam, por que foi legal e por que vale a pena, de repente, eu passar essas 8 seu questionamento extremamente para vocês começarem a direcionar os planejamentos. E aí, você falou metas, tudo isso, mas de você ainda não me falou como eu posso organizar as minhas metas. Eu sempre coloco que existem algumas formas de organizar. Para quem tem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, tem uma técnica que é bem legal, que é você pegar um dia realmente à tarde, que você tenha um tempinho livre, e pegar um caderno, realmente um caderno, porque você vai precisar, e colocar lá 101 coisas que você quer realizar. Nos próximos anos, no curto prazo, longo prazo, misturar. Eu quero comprar uma casa, eu quero ter um cachorro, eu quero viajar para algum lugar, eu quero mudar de emprego, eu quero trocar de carro, eu quero... E coloque listando 101 coisas que você quer. E olhando aquilo com frequência para ver o quanto você consegue fazer daquelas coisas, como elas estão. Elas vão ficar um pouquinho misturadas a princípio, mas depois você vai conseguindo colocar uma ordem de prioridade, porque você já conseguiu colocar na sua cabeça as coisas que você quer. Eu quero participar de uma reunião que seja mais eficaz, eu quero melhorar minha habilidade de comunicação, eu quero melhorar minha habilidade de criatividade, eu quero ler tantos livros em um tempo. Então essa é uma das formas de você organizar um pouquinho mais as suas metas. O que você quer? Se você pegar um caderno e realmente tentar escrever 101 coisas que você queira realizar, eu dou certeza para vocês que escrevendo aquilo e realmente refletindo com calma nas coisas que você quer realizar, em questão de algum tempo você vai conseguir realizar pelo menos 50% dessas coisas. Outra dica que leva um pouquinho de tempo e que é preciso de muita persistência é você pegar um caderno e todos os dias de manhã você escrever 10 objetivos. Eu tenho 10 metas. Hoje... E você escrevendo suas metas de vida. Você pegar pela manhã um caderno, escrever quais são essas metas, e à tarde, no final da noite, no final da tarde, você olhar esse caderno e ver o que você cumpriu. No dia seguinte, sem olhar o que você escreveu no dia anterior, você ir lá e fazer novamente uma lista com mais 10 coisas, mais 10 metas que você queira fazer. Você vai ver que no final de repente, aí um mês você fazendo isso, as suas metas vão estar todas estabelecidas por ordem de prioridade. Você vai ver que algumas metas que você colocou no primeiro dia sumiram, que não estão mais na sua lista. E que as 10 que ficaram no final de 20, de 30 dias são realmente aquelas que importam para você e que fazem a diferença. É um exercício um pouquinho trabalhoso, você precisa de persistência para fazer e ele leva algum tempo.
Mas eu dou certeza para vocês que fazendo esse exercício de todos os dias de manhã, você escrever 10 coisas que você quer realizar, 10 coisas que você quer fazer na sua vida, no final de 20, de 30 dias, você vai ter, sem olhar, sempre sem olhar a lista anterior, sempre sem olhar o que você escreveu no dia anterior. No final de 30 dias, você vai ter a sua lista estabelecida por prioridade, o que você realmente quer. Então, vão ter coisas que vão sair da sua lista nos 5 primeiros dias. Vão ter coisas que vão estar totalmente diferentes quando você começou a fazer a sua lista de metas no primeiro dia e quando você parou no último dia. E aí você consegue fazer um plano para trabalhar em cima daquelas metas. Mas eu tenho uma um pouquinho mais rápida para vocês e que eu vou pedir só um minutinho para tomar um copo de água. E aí eu venho para fazer 8 perguntas para vocês, dentro das quais fica bem mais fácil estabelecer quais são as suas metas agora. Vamos lá? Todo mundo com papel e caneta na mão pra gente realmente começar a estabelecer quais são as nossas metas depois de todo esse bate-papo. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês, entre as principais pra gente estabelecer uma meta, e que eu vou pedir para vocês realmente anotarem, quais são as suas 3 principais metas profissionais hoje? Quais são as 3 principais metas? Quais são os 3 principais caminhos para você alcançar alguma coisa que você quer na sua vida hoje? Profissionalmente, financeiramente, quais são as 3 coisas que você mais quer agora? Essa é a primeira pergunta, para você conseguir saber o como você vai chegar em algum lugar. A segunda pergunta do nosso passo a passo para estabelecer metas estratégicas e se manter motivado é: quais são as 3 principais metas hoje, as mais importantes, pessoais e familiares? O que você quer hoje? Quais são os 3 pontos pessoais e familiares sobre os quais você considera importante ter na sua vida? Qual é a sua visão de futuro? Quais são as 3 metas mais importantes para você, pessoalmente e para sua família? A questão de número 3 quais são as suas 3 principais metas de desenvolvimento pessoal e profissional nesse momento? Quais são os 3 assuntos que você realmente precisa se aperfeiçoar para você crescer mais rápido na sua carreira? Quais são as 3 coisas que, se você se dedicar na sua carreira em aprender pessoalmente, em questão de comportamentos, em questão de conhecimentos, quais são as 3 coisas que podem alavancar o seu profissional, que podem te levar ao como? Então, número 4, para que a gente consiga definir as nossas metas, em termos de prioridade na sua vida, quais são as 3 principais metas nesse instante? E aí não interessa se elas são profissionais, se elas são pessoais, se elas são de desenvolvimento, mas na sua vida, em prioridade, nesse momento, nesse dia, quais são as suas 3 principais metas? Quais são as 3 coisas que você mais quer na sua vida? Quando a gente fala em meta, eu pergunto para vocês, quais são os seus objetivos? O que vocês querem? O que vocês visualizam de futuro? Não tenham medo de escrever metas erradas, não tenham medo de falar, meu objetivo é esse. Conforme a gente vai escrevendo, as coisas vão ficando mais claras. Esse exercício ele é muito bom realmente porque a gente coloca no papel pensamentos e nenhum pensamento é errado. Então vamos lá, hoje, em termos de prioridade, quais são as 3 principais metas na sua vida nesse instante? Pergunta de número 5. Por que você está na folha de pagamento da sua empresa agora? Quais são os resultados mensuráveis e específicos que você foi contratado para atingir? E aí eu peço novamente que você enumere 3 resultados mensuráveis e específicos pelo qual você é contratado hoje para fazer, pelo qual você recebe para fazer um serviço. E aí, independente de você realmente ser um empregado e estar na folha de pagamento de alguma empresa, ou de você ser um autônomo e receber esse valor de algum lugar, mas qual é o motivo de você estar na sua folha de pagamento hoje? Quais são os 3 resultados que são esperados de você?
quais esses resultados eles têm que ser mensuráveis, têm que ser específicos. Então, eu sou contratado para vender 10 produtos por mês. Eu sou contratado para fazer 50 entrevistas por mês. Quais são os resultados específicos, os 3 resultados específicos e mensuráveis pelo qual você está na folha de pagamento, pelo qual você está recebendo um pagamento? Pergunta de número 6. Quais são os 3 principais obstáculos que estão entre você e a realização da sua meta, a realização do seu objetivo maior de vida, do seu sonho, daquele que você fala, essa é a minha missão, o meu motivo de viver. Quais são os 3 maiores obstáculos hoje que estão entre você, o ponto atual, a sua situação atual e o ponto onde você quer chegar, a sua situação desejada? Lista, quais são os 3 maiores obstáculos? São 3 metas que você tem que melhorar, que você tem que desenvolver. São 3 pontos onde você tem que procurar novos conhecimentos, novos comportamentos, novas habilidades. E quando você for colocar esses 3 pontos, se perguntem se houvesse outra forma de resolver. Poxa, eu não tenho dinheiro para conseguir para fazer meu projeto. Então o dinheiro é o obstáculo. Qual é a outra forma de você conseguir o seu projeto sem ser através do valor que você não tem? Ou quais são as formas de você conseguir esse valor para você começar a dar início para o seu projeto? Então listem quais são os 3 maiores obstáculos que estão entre você hoje, a sua situação atual e a sua situação desejada. Pergunta de número 7. Quais são os conhecimentos ou habilidades adicionais que você precisa ter para atingir a sua meta mais importante? O que você precisa aprender a mais para chegar na sua meta mais importante? Essa é uma das suas metas. No seu objetivo maior, o que você precisa colocar ali como passo para que você consiga chegar no seu objetivo maior? Lista 3 coisas que você precisa colocar aí de conhecimento, de habilidade, de mudança de comportamento, de atitude, para que você consiga sair da situação A para chegar na situação B, do ponto onde você está atualmente para o ponto onde você quer chegar. Finalmente, a nossa última pergunta. Qual ação você tomaria imediatamente como resultado de tudo que você aprendeu agora? De tudo que a gente conversou agora, de tudo que eu falei para vocês. Qual ação dá para tomar imediatamente após tudo isso? Após ouvir a Aline aqui falando um tempão, falando de meta, de motivação, de que eu preciso ter um desejo, de que eu preciso ter um objetivo maior, de que eu preciso escrever as coisas que eu quero, de que às vezes eu preciso buscar novas habilidades, novos conhecimentos, que eu preciso saber o que eu quero financeiramente, pessoalmente, profissionalmente, o que eu quero para minha família. Depois de você ouvir aqui a Aline falando falando 1 hora praticamente, qual ação você pode tomar imediatamente como resultado de tudo que você aprendeu, de tudo que você escreveu, se você pegou todas essas perguntas e realmente as respondeu com sinceridade? Qual ação você pode começar tomando agora em direção ao seu futuro, à sua visão de futuro, ao seu maior objetivo? E aí eu dou certeza para vocês que vocês respondendo todas essas perguntas e realmente respondendo com sinceridade sobre as coisas que vocês querem, vocês conseguem com certeza começar a criar um planejamento da vida de vocês, da carreira de vocês, dos objetivos, e um planejamento onde a motivação ela não vai ser só extrínseca, ela não vai ser só o dinheiro, ela não vai ser só a carreira, mas a motivação vai ser o motivo de vida de vocês. Qual é a missão de vida de vocês? Esse vai ser o grande motivo. E aí eu dou certeza para vocês que vocês vão começar a acordar todos os dias em direção a uma única coisa. E os fatores externos e aquelas coisinhas que às vezes incomodam a gente, que chateiam, que desanimam e que deixam a gente um pouquinho para baixo, eles vão começar a ter resultados mais nulos na nossa vida. As interferências dessas coisinhas chatas que de vez em quando aparecem, as interferências vão ser cada vez menores. E aí a gente consegue realmente trabalhar em cima de um planejamento com motivação, sem ter recaídas, sem parar no meio do caminho, sem deixar alguma coisa atrapalhar. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, galera.
Espero que essas perguntas finais realmente façam a diferença na vida de vocês, porque elas fazem na minha todos os dias quando eu pego meu caderno e escrevo as minhas metas. Todos os dias quando eu faço meu checkpoint de que eu parei em algum lugar e de que eu tenho que continuar. Eu desejo para vocês sempre que vocês, como eu coloquei o desafio lá semana passada, que vocês saibam quais são as qualidades que vocês têm hoje, que vocês possam aproveitar em relação às suas metas, que vocês saibam por que vocês são capazes e por que vocês são merecedores do sucesso que vocês podem ter, porque realmente cada um de nós merecemos o nosso sucesso, cada um de nós merecemos coisas boas. Então o desafio que eu deixei lá no final da semana, acredito que na quinta, na sexta-feira, na quinta-feira, de vocês pegarem, realmente fazer uma listinha de por que vocês têm que dar certo. Pensem em vocês, pensem nas qualidades de vocês, pensem em tudo que de bom vocês podem oferecer e usem isso como motivação. Porque todos nós somos vencedores, só basta nós querermos ser vencedores e deixar um pouquinho de lado essa ideia da sociedade de que, poxa, você não é bom o suficiente. Sim, você é bom o suficiente e você tem que acreditar que você é bom o suficiente. E eu desejo para vocês todos uma boa noite. Eu tô aqui disponível se alguém quiser colocar alguma ideia, colocar algum insight, colocar alguma coisa que veio na cabeça. Tô por aqui ainda. Um grande beijo novamente para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência de estar aí com a gente essa noite.